Boa noite. Essa semana temos como convidado o professor Robson Schaefer para falar no nosso programa Gestão sobre a robótica e toda essa parte de automação e controle que cada vez mais invade as organizações no Brasil e no mundo todo. Boa noite, professor Robson. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Boa noite aos ouvintes e aos telespectadores aí da TV Univates. Ok, Robson. O prazer é nosso ter aqui com a gente. Robson, o seguinte, como é de praxe no nosso programa, nós pedimos para você falar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua vida, até para a gente localizar um pouco o nosso convidado, entender como é que ele se relaciona com o tema que a gente vai explorar hoje. Ok. Bom, eu estou vinculado à Univates já desde 99, desde o grupo que começou a pensar a área tecnológica da Univates, né, das engenharias, primeiros cursos de engenharia, e coordenei o curso de Engenharia de Controle e Automação desde a sua fundação até 2009. Né. Como responsável por esse curso, a gente foi responsável por trazer os primeiros robôs, utilizar a robótica educacional já desde 2002, quando começou o curso, através de robôs baseados em Lego, para o aluno ter uma noção da profissão, meio brincando e aprendendo a parte tecnológica. Parte mais lúdica, né? O envolvimento do aluno já com o profissional. Exatamente, conhecendo o profissional através de experiências relativamente simples, fáceis de montar e de poder aprender os conceitos básicos da área de automação e controle, já utilizando robôs. Né? Então, a gente foi praticamente pioneiro no nível de Brasil, trabalhando com isso, com esses kits, né, de robótica e aproximando a realidade profissional já no primeiro semestre. Né? E depois, em 2007, a gente trouxe o primeiro robô industrial da região, está instalado no nosso laboratório de automação industrial aqui também, vinculado à planta de sólidos. Foi um projeto nosso, interno aqui da Univates, com colaboração dos alunos do curso. Trabalhos de conclusão foram feitos em cima desse trabalho de integração de um robô no final de uma linha em vase, né? E aí o robô coloca, através de etiquetas inteligentes, ele coloca em locais diferentes conforme a programação. Então, já vários trabalhos de conclusão foram feitos em cima disso. Foi o primeiro robô que foi trazido para a região do Vale do Taquari, né? Então, e hoje eu estou orientando um TCC, fazendo um robô Delta, que é os robôs mais rápidos para manipulação de peças e também utilizado para fazer uma impressora 3D acoplada num robô. Eu acho que é aí que nós podemos explorar um pouquinho para iniciar o nosso programa, tentar entender um pouco dessa evolução. Soa muito ficção científica a ideia de robôs, né? Parece às vezes uma coisa meia longínqua. E não é. Na realidade, cada vez é mais próxima da realidade, do nosso dia a dia, da nossa realidade. Podia contar um pouco da história do robô? Como é que essa parte de automação foi se desenvolvendo, né? Principalmente no século XX, e acaba influenciando o nosso dia a dia hoje, né? Com certeza, está presente cada vez mais. O robô, a palavra deriva de uma peça lá de 1920, de um tcheco, né? E depois robota vem de trabalhador, a origem da palavra lá no fundo é o mesmo de Arbeit, lá nos antigos, então era um trabalhador que trabalhava para o senhor feudal. E ele cunhou essa para mostrar quando houve o início da industrialização, linha de produção, forja, aquela coisa toda, então ironizando um pouco aquela questão do trabalhador. Então daí surgiu o termo robô, né, que a gente utiliza hoje, vem de robota no tcheco, né, que seria trabalhador. E o primeiro robô é da final da década de 40, né, mas o uso, a concepção, a ideia, e a primeira empresa para fabricar robôs foi em 1956, quando levaram 11 anos pensando a ideia, da patente até ter um produto, né. Esse primeiro produto foi instalado numa fábrica da GM, em New Jersey, né. Então, esse é o primeiro uso de robô. Não tem nada a ver com essa questão, vamos ter que separar o robô humanoide, que a gente vê aquele Asimo da Honda e tal, que parece um ser humano, tem braços, pernas, etc. e tal, do robô industrial, que não tem nada a ver com isso, na verdade. Eu acho que a gente vai aproveitar isso e pedir para passar, como é de praxe no nosso programa, um vídeo no qual a gente vai abordar esse tema, né? E depois nós voltamos para conversar mais a fundo sobre essa evolução que você começou a comentar. Quer dizer, hoje já tem mecanismos mais independentes e que vão influenciar no nosso dia a dia, seja eles nas organizações ou até dentro do lar, como algumas empresas já estão querendo transformar, né? Sim. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo, vamos entender um pouco mais sobre esse tema e voltamos logo após o vídeo.
Nesta empresa de doces na cidade de Lajeado, a robótica ainda não é utilizada, mas quase todo o processo de fabricação é automatizado. Máquinas proporcionam benefícios financeiros e também qualidade aos produtos, vendidos para todo o Brasil e países dos 5 continentes. A gente tem automatizado os processos e as máquinas, né? Em geral, assim, as dosagens de produtos, de aromas e ingredientes são todos automatizados aqui. O principal fator que levou a automatizar, os principais fatores são a produtividade, né? O ganho de produtividade, a qualidade do produto que acaba sendo mais controlada. Com o auxílio da tecnologia, perdas por falhas humanas foram eliminadas. Além disso, outro motivo para automatizar a fabricação de doces foi a constante falta de mão de obra. Antes o processo era muito manual, né? Então bem passível a erros. Hoje a gente tem um controle muito melhor, ganhando então, tanto em rastreabilidade, confiabilidade do processo. Então toda a parte que antes era manual, hoje é automatizado. Basicamente hoje só o transporte de produtos entre estoques, né? Que a gente tem estoques intermediários, essa parte ainda é manual. E do restante tudo é automatizado. Aqui as máquinas são elaboradas para atender exatamente o que a empresa precisa, adequadas para a fabricação de mais de 200 itens. A automação gera pouca manutenção aos equipamentos, tanto que a fábrica produz nos 3 turnos, sem interrupção. Quase todas as máquinas, 90% das máquinas são elaboradas para o que a empresa precisa e a gente usa o que tem de melhor no mercado, né? Então são todos equipamentos robustos que basicamente não necessitam de manutenção. Então a gente tem um ganho muito grande, né, em todos os aspectos, né, na produtividade e menos parada, menos erro, mais confiabilidade. A gente tem como fazer um controle melhor, uma programação de produção muito mais efetiva. Hoje a empresa produz cerca de 2 toneladas de doces por mês. Mesmo com quase toda a produção automatizada, conta com 700 colaboradores diretos. Bem, após vermos o nosso vídeo, vamos para o nosso breve intervalo e depois vamos explorar um pouquinho mais do conhecimento do professor Robson a respeito do tema automação e robotização nas organizações. Bem, na volta do nosso segundo bloco, hoje recebendo o professor Robson Schaefer, e no tema que nós estamos abordando hoje, nós vamos falar bastante e discutir bastante sobre essa questão da automatização e da robotização, não só nas organizações, mas também no dia a dia, né? Muitas vezes a gente não tem nem ideia o quanto as máquinas automatizadas, máquinas que nos servem, fazem parte do nosso dia a dia. Professor Robson, um pouquinho na linguagem de leigo, o que é a robotização, o que é a automação nos dias de hoje? A automação trata-se da substituição de tarefas antes executadas pelo homem, né, sendo executadas por máquinas que detêm um certo nível de inteligência, ou seja, elas são autoadaptáveis, autorreguláveis. Então, o meio pode variar. Então, uma máquina, normalmente, uma máquina mecânica, ela executa sempre a mesma função, independente, ligou, ela vai executar a mesma função. As máquinas inteligentes, elas podem adaptar o seu funcionamento em função do que está acontecendo, através de sensores, né? O ser humano é complexo, cheio de sensores, nossos sensores visuais, auditivos, etc. E em função disso, a gente coordena os nossos movimentos, as nossas ações em função disso. Essa inteligência está entrando dentro das máquinas hoje. Então, tem sensores que conseguem captar movimentos. Os robôs industriais hoje ainda se vê instalados dentro de jaulas, ou seja, que nem uma proteção de máquina, você não pode chegar próximo, tem uma barreira de segurança para não chegar próximo à máquina. Os robôs mais modernos, você já pode interagir, estão trabalhando lado a lado com as pessoas, porque se ele sentir que ele tocou alguma coisa, ele já freia. É como a gente, tá? Opa, encostei em você, desculpa, bateu no corredor, né? Já tem robôs que, inclusive, se bater no ser humano, ele recolhe e entra numa posição. Uns entram em posição de emergência, outros simplesmente desviam, tem até inteligência capaz de desviar e seguir executando a tarefa. E, então, isso está permitindo que as fábricas operem 24 horas por dia, 365 dias por semana, numa operação chamada Lights Out Automation. O professor está levantando uma coisa que eu achei interessante, isso dentro das organizações. Mas é possível já ter esse tipo de situação dentro dos lares? Dentro dos lares. Tem alguns exemplos aí para nós? Tem um exemplo mais difundido no mercado, é um robô aspirador de pó, o Roomba, que custa $100 nos Estados Unidos.
Tá? $100. $100. Ele vai pela casa toda, desvia dos móveis, não bate... As primeiras versões dele, ele batia nos pés do sofá, das mesas, etc. Hoje ele desvia. Quando ele está com a bateria fraca, ele vai, encosta próximo do carregador dele sozinho, se recarrega, vai de uma peça para outra. Ele só não sobe e desce a escada, isso não dá. Mas isso é a alegria das diaristas, das pessoas que têm que limpar as casas. Sim, né? sim, claro que uma casa... é aspirador de pó, não vai tirar o pó de cima dos móveis, etc. Mais de chão, né, carpete, ou qualquer outro tipo de piso. Então já faz isso. É um exemplo bem típico, né? É uma empresa que começou fazendo isso e hoje está fazendo robôs mais sofisticados também para uso na área militar. Então a robótica tem 10 aplicações nessa área doméstica e há muita pesquisa em termos de robô no Japão, em função do envelhecimento da população, que a gente está enfrentando isso no Brasil, né, hoje com a taxa de expectativa de vida de 73, 74 anos no Brasil. O Japão já passa de 80 e poucos anos. Quem vai cuidar desses idosos? Então começa a ficar caro. Então muita pesquisa de robôs humanoides para poder interagir, fazer esse trabalho um pouco de enfermeiro, de monitoramento das pessoas idosas. Então isso temos já uma série de protótipos em funcionamento e alguns produtos comerciais já em cima disso. Outro exemplo, que na Copa do Mundo, na abertura da Copa, o exoesqueleto, que ficou meio né, de canto lá, meio por fora, né, que é para as pessoas paraplégicas, que não conseguem movimentar, vai colocar uma roupa, uma veste robótica que é capaz de fazer um tetraplégico se movimentar e ganhar os movimentos. Então, isso aí é uma aplicação da robótica. Já está sendo aplicado também no dia a dia das pessoas. Recentemente saiu uma reportagem em vários meios de comunicação falando sobre o retorno das indústrias para os países desenvolvidos, devido à robotização e automatização. Ou seja, antes o custo da mão de obra era muito alto para países como a Alemanha, Estados Unidos. Com a robotização, com a automação, diminui o custo, possibilitando que essas fábricas retornem. Sim. E tendo índices baixíssimos de não conformidade na produção do produto. Isso é uma realidade cada vez maior, não só lá, mas também aqui no Brasil. Esse processo não tem mais volta? É o futuro? É o futuro. Realmente não tem, é uma questão de quando, né? Porque hoje eu trabalho bastante com os alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação sobre tendências da profissão. A gente pega os alunos no início de curso, vai estudar 5 anos aqui na Univate, e vai enfrentar o mercado depois. Que mercado vai ser esse? Que realidade profissional vocês vão conhecer? Então a gente trabalha, já faz 3 anos que eu tenho trabalhado sobre tendências justamente da área de industrial, da manufatura, estar voltando para os Estados Unidos em função de que o custo do salário na China está subindo na base de 20% por ano, né? E nos Estados Unidos houve uma retração, até os sindicatos aceitaram negociar, teve um fator disso aí. E essa questão, principalmente do uso da automação e robótica, está permitindo que várias empresas fazem as contas hoje, olha, considerando o logístico, os custos totais de vida útil do produto já é mais econômico fazer nos Estados Unidos. Tem várias fábricas, acompanhei desde indústrias grandes até a indústria da parte de eletrônicos, né, que hoje a China, você vê a empresa que fabrica os itens da Apple, né? A Apple tem um brand muito forte, marca, mas a fabricação delas toda na China. Sim. Esse pessoal já vai montar a fábrica nos Estados Unidos em 2016. Por quê? Volta para os Estados Unidos. Volta para os Estados Unidos, mas não a Apple. A empresa chinesa vai se instalar nos Estados Unidos, por questão de logística. Claro, muito mais então ela está próxima do mercado, etc. e tal, então ela vai produzir localmente. A tendência de você voltar a produzir localmente, você diminuir custos de logística, suporte, quer dizer, aquela coisa toda. Então, essa é uma tendência sem volta. E aí vem aquela velha máxima, né, que já aconteceu lá desde o início da Revolução Industrial. Tá, mas isso não vai gerar um excesso de desemprego? Afinal de contas, isso não vai prejudicar as pessoas hoje? Sim e não? Como é que funciona? Olha, eu estava trabalhando num texto que a gente vai trabalhar esse semestre até com os alunos. Foi feita uma pesquisa com 700 executivos, né, de empresas top agora nos Estados Unidos. Isso foi feito agora em junho, né? E há uma divisão bem clara. 52% acham que, né, não vai haver problema de desemprego, porque os empregos vão migrar. Como migraram quando começou as máquinas, né? A gente pensar assim, no início do século XX, a gente tinha metade da população trabalhando na área agrícola. Sim. Hoje, né, nós temos em 1% e alimenta 10 vezes mais o número de pessoas, né?
Então, houve desemprego? Não. Houve gerando emprego na agroindústria, que não existia, etc. E tal. Os empregos migraram para outras coisas. Então, existe uma corrente que diz que os empregos vão migrar porque a gente vai ter que precisar de gente para projetar, para dar suporte, instalação, serviço, etc. Nesses equipamentos. Outros empregos que a gente nem imagina, porque a gente pensasse há 50 anos atrás, que sei lá, uma série de empregos que existem hoje que não se tinha nem ideia que existia na área de serviço, etc. E tal. E existe um outro pessoal, 48%, ou seja, está bem dividido, há uma preocupação de que os governos têm até chegado numa preocupação de chegar numa renda mínima que tem que ser tirado dessas organizações, que elas vão ter tanta lucratividade em cima do negócio que elas vão... Eu já vi até empresas, eu vi uma empresa que está fazendo, por exemplo, uma máquina para fazer hambúrguer, tá? Ela faz 360 hambúrguer por hora, dos ingredientes inteiros. O tomate está inteirinho dentro de um tubo assim, ele cai embaixo, ela vai fatiando e largando dentro, tá? Monta. Tá? Aí eles estão colocando os equipamentos incomodados nos lugares assim, e nós nos propomos a fazer curso de reciclagem para os caras que vão perder emprego, já na venda do negócio, tá? Porque já há uma preocupação do pessoal, peraí, o que esse cara vai fazer, né? E são alguns milhões de empregos nos Estados Unidos nessa área de fast food, né? Então, tem robô que faz macarrão na China, etc. E tal, Ou seja, o que a gente nota é que, querendo ou não, a própria robotização e todo esse processo vai gerar, sim, desemprego. A questão é esse realocamento, essa nova posição, nova oportunidade que vai gerar. Tem os dois lados da moeda sempre. Vamos encerrar o nosso bloco aqui, o segundo bloco, e na próximo bloco vamos trazer a realidade da robotização e automação para o Brasil, para o Vale do Taquari. Vamos discutir um pouquinho a nossa realidade aqui também. No nosso último bloco, hoje falando sobre a robotização e automação nas organizações, recebendo o professor Robson Schaefer e conversando sobre a questão desse processo de automatização, robotização, agora sobre o contexto brasileiro. Professor, no Brasil, como é que está o impacto da entrada dessa automação, dessa robotização? Pelo que se tem ideia, ainda parece que é um pouco tímido, né? Ainda não é com tanta ênfase assim. Não é tanta ênfase como os Estados Unidos, a Alemanha, até porque a gente tem um custo de nacionalização dos equipamentos que é bastante alto, né? A gente enfrenta, como desenvolvedor de tecnologia que a gente recebe uma amostra grátis no fornecedor lá de um chip que foi lançado nos Estados Unidos hoje. Eu recebo um release, eu posso encomendar. Não sei quanto tempo vai demorar para chegar aqui pela Receita Federal e eu vou ter que pagar imposto, inclusive, sobre o frete da amostra grátis. Enquanto o coreano, em 2 dias, está lá na mesa dele, ele pode... Então, a gente enfrenta a dificuldade de desenvolver localmente, né? Além disso, quando eu vou importar um equipamento, né, tem todo um lobby da indústria nacional que, né, tem o lado de se defender, mas tem essa questão do imposto de importação ser bastante alto, então acaba... você vê que um robô... Hoje se vende robôs... bastante simples para a área industrial, que custa $25 mil lá fora. Isso é o salário de um operário lá, né? E aqui no Brasil, se eu trouxer para cá, ele já está quase 3 vezes, 2,5 vezes mais ou menos o preço. Então, ele já é um diferencial para a gente começar. Além do que, precisa de gente qualificada nas empresas. Então, quando a gente começou a trazer robótica para cá, né, o pessoal, mas será que vai ter aplicação aqui? Hoje a gente está vendo a Dália colocando, né, ordenha robotizada. Teve um aluno que quis começar um projeto de trabalho de conclusão disso há uns 3 anos atrás, mas não é um projeto de um aluno. Hoje as coisas são muito complexas, sim, não dá para fazer isso. São coisas de 10 anos, o Azimo da Honda... Eu acho que essa é a diferença, né? Antes a coisa era muito mais no sentido de experienciação acadêmica. Hoje é de realidade de mercado. Eu acho que essa é a grande diferença, é a aplicação já quase que direta. E mesmo na área acadêmica, você precisa, são projetos de longa maturação. Aqui é difícil você conseguir uma aprovação mesmo. Hoje, o dinheiro para inovação já está muito mais fácil, mais disponível hoje para a área de inovação. O governo está ciente da inovação, mas projetos de 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos. E esses projetos complexos você não consegue fazer. Você precisa de uma equipe grande, multidisciplinar, etc. e tal. E normalmente eles trabalham em redes, integração de várias instituições. E são coisas que são 7, 10 anos para você chegar num produto diferente. Então, a gente enfrenta dificuldade de desenvolver localmente.
E a questão da aplicação, a gente vê onde começou isso, nas grandes multinacionais, e hoje a gente vê a maioria das empresas hoje substituindo aquele trabalho pesado na questão da paletização de caixas, por exemplo, né? No final de linha de produção, onde o operário você tem que fazer aquele movimento, coluna... Chamados movimentos repetitivos, né? Repetitivos, e onde você tem que fazer peso, etc. Isso aí está sendo substituído por máquina. Então, a gente já vê uma série na indústria de bebidas, né? Na indústria do leite, etc. Várias, então, algumas células robóticas já estão em funcionamento na região, né? No Polo Metal Mecânico, Caxias, né? Caxias Bento foi antes daqui do Vale do Taquari. E aí a tendência de quando você começa a ter pessoal qualificado que sabe utilizar, porque as empresas até tinham medo de utilizar esse tipo de coisa. Você compra um equipamento desse aqui, tem que trazer um técnico lá dos Estados Unidos para cá, ou da Suécia, ou da não sei o quê, ou de São Paulo, né? E hoje, quando você começa a ter pessoal qualificado, que a gente já tem vários alunos nossos formados, ou estudando no curso, que pode dar suporte, sabe instalar, sabe programar, sabe alterar, então isso está facilitando. Outra coisa que está facilitando também é a questão da simplificação da programação. A gente, quando comprou o robô para cá, a gente fazia um curso de 2 semanas em São Paulo, mesmo tendo um monte de conhecimento na área estatal específico no software de programação do robô. Hoje isso está se integrando junto com a automação em geral, né? Isso que o professor coloca tem uma série de fatores, quer dizer, é a diminuição do custo do equipamento, a facilidade dos processos de programação, a informatização, e, por outro lado, também o próprio conhecimento, né? Você vai desenvolvendo o conhecimento, expertise, né? Então, já temos 12 anos aí de cursos na área de engenharia e automação aqui na Univates, por exemplo. Isso você cria uma massa crítica, pessoas que já têm condições hoje de operar. Sei de casos, não muito distantes, de empresas que compraram equipamentos e aí notaram que teria que qualificar e capacitar os seus colaboradores para usar essa máquina. Hoje já é bem menos isso, ou não ocorre, quer dizer, você já tem gente qualificada dentro da tua empresa. O mercado oferece gente de formação técnica, de formação de graduação de engenharia, para poder operar, e até quando você vai comprar um equipamento complexo, normalmente no pacote está incluído algum tipo de treinamento, né? Mas, a partir do treinamento, você tem alguém dentro que vai conseguir fazer esse suporte, e manutenção, operação, etc. e tal. Então, as pessoas vão perdendo medo. O preço dos robôs caiu tremendamente, né? Um robô industrial típico está na faixa de R$200 mil. Hoje aqui, né? Um braço robótico industrial tipo esse que a gente tem ali no laboratório de automação, né? O que, em termos de máquina, para uma pequena empresa é pesado, né? Para uma grande empresa está dentro de valores, né? E outra coisa, são equipamentos que vão funcionar 10, 12 anos sem uma manutenção. Eu vi casos, já acompanhei casos de até desmonte para troca de cabos, você tem todo aquele movimento e tal. E onde o pessoal desliga a luz, os robôs ficam trabalhando, chega de manhã, o pessoal liga, continua a fábrica e os robôs, as peças ficaram lá durante a noite, estão prontinhas de manhã. Então, né? Dizem que não faz greve, não reivindica, não trabalha férias, 24 horas. Não pede aumento. Mas a gente tem que cuidar um pouco também, né? De repente substitui tudo e aí, quem é que vai consumir os produtos fabricados pelo robô? Né? Para a gente até encaminhar o encerramento do programa, assim, claro, ninguém tem aqui bola de cristal para prever o futuro, mas existem algumas tendências. Pelo menos algumas tendências que o professor vê nesta área aí de robotização para o nosso país aqui, para a nossa realidade, né? A gente sabe que lá fora está mais avançado, mas para a nossa realidade. Olha, a tendência é de entrar cada vez mais a robótica. A automação, a robótica é um pedaço da automação. A automação, máquinas automáticas que conseguem executar funções de forma independente ou com o mínimo da intervenção humana, isso que seria a aplicação de automação. E a robótica é um dos ramos da automação, né? Então, apesar de que há uma convergência, como todas as coisas, que nem um celular hoje converge computador, câmera, filmadora, gravador, uma série de coisas, as máquinas também estão convergindo, as máquinas inteligentes estão convergindo para separar o que é automação, o que é robótica. Então, hoje a robótica é um ramo especializado da automação, tem várias outras aplicações. E a automação, hoje você não vê nenhum setor, a agricultura está entrando com automação, né? Serviços, né? Você vai no banco, você faz mais na máquina do que no caixa, né? Porque é automação bancária. Então, você não tem uma atividade humana que não tenha presença de automação, né? Isso, a tendência é que cada vez mais, há já uma série de coisas que há comunicação direta máquina para máquina. Por exemplo, tem fornecimento de itens de hospital, por exemplo, onde há um contrato de fornecimento, a máquina comunica, o nível aqui está baixo, você chega, mas o caminhão já está fornecendo aqui, mas eu nem sabia.
uma máquina comunicou com a outra e já está fazendo aquele just-in-time de abastecimento. Então, isso melhora a questão logística, diminui impactos ambientais. Você tem uma entrega daqui, vai para, sei lá, fazer uma entrega em Teutônia, volta, vai para Arroio do Meio, tem outra em Paverama. Pô, mas eu estava lá em Teutônia agora, pô, né? E quando tem essa programação máquina para máquina, mas peraí, eu vou fazer a entrega já agora e organizo isso melhor. Então, consegue buscar níveis de eficiência e de qualidade superior ao ser humano, porque ele não se distrai. O ser humano tem, né, capacidades bastante superiores à máquina em termos de criatividade, essas coisas nunca vão ser substituídas, né? Então, o robô, em cima de uma tarefa que ele é ensinado, né, ele consegue ser muito rápido, né? Já derrotou o ser humano em xadrez, né? Mas por quê? É um conjunto de regras bem estabelecidas, né? Não é uma coisa, um ambiente dinâmico que está sempre mudando, que é o ambiente externo. Dentro de coisas fechadas, onde você tem as coisas já bem controladas, uma máquina consegue ser superior ao ser humano e ela é mais eficiente porque ela não perde tempo, não vai ao banheiro, não fica pensando no problema que tem, do seu relacionamento, o que vou fazer final de semana, essas coisas. A máquina não pensa, então a máquina está focada em cima daquele negócio lá, não cansa, né? O ser humano, bom, a gente tem limitações da nossa máquina humana, mas em compensação a gente tem essa máquina aqui que é muito brilhante, que é capaz de criar essas coisas maravilhosas aí. Eu né? acho que é isso que o professor coloca que faz a gente ter uma esperança de continuar sobrevivendo nesse mundo. Na realidade, nós criamos as máquinas. A substituição das máquinas só vai ocorrer se nós perdermos essa criatividade, essa capacidade de se reinventar. Então, acho que o que faz a diferença em termos de mão de obra é a qualificação da mão de obra. Se você se qualifica, a máquina vai ser uma ferramenta e não o teu patrão, aquele que vai te comandar. Agradecendo ao professor Robson e desejando a todos uma boa semana. Muito obrigado por assistir o nosso programa e até o próximo encontro.